Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que vem por aí. Num cruzeiro, o melhor aluno, Gao Chengyu, confessa à deusa da escola, Ellen. Todos torcem. Qin Tian, aluno desinteressado, assiste aos vlogs do mestre Tak. O tempo fica tempestuoso, todos entram em pânico e voltam para as cabines. Qin Tian lembra do Titanic, mas já é tarde e ele corre para outro lugar. Ele tenta pegar uma boia e o navio vira. Tudo escurece e o sistema de vida selvagem é ativado. Qin Tian foi levado pela correnteza até a costa e acordou. Sobreviveu, mas não vê ninguém na ilha. Pode haver uma equipe de resgate, mas precisa resistir. Ele encontra cocos e fica feliz por usar a faca que comprou após ver vlogs do mestre Tak. Enquanto bebe água de coco, ele lembra de ouvir um sistema quando estava inconsciente. O sistema apresenta o pacote para iniciantes. Surpreso com a janela do sistema, ele clica no pacote e adquire 2 livros sobre plantas e animais comuns. Os livros são absorvidos em sua mente e Qin Tian ganha um conhecimento estranho. Ele percebe que pode ver informações sobre os cocos. Então, ouve um grito alto e percebe que há outra pessoa na ilha. Xin corre para o grito e vê Ellen sendo atacada por uma cobra venenosa. Ellen pede ajuda. Qin Tian agarra a cobra e a bate na árvore. Ele diz a Ellen para se cobrir. Ellen fica envergonhada, grata a Qin Tian, mas se pergunta se não é atraente, pois ele nem a olhou. Eles se apresentam e Ellen fica feliz por encontrar um companheiro do naufrágio. Depois, eles comem cocos e bebem a água. Qin Tian pergunta se Ellen tem telefone, mas ela diz que tudo sumiu. Ellen está otimista que o resgate chegará. Qin Tian diz que devem fazer uma fogueira para afastar insetos e cobras. Ellen se pergunta como acendê-la e Qin Tian sugere procurar algo útil na praia. Eles caminham há 1 hora, mas a praia está limpa. Enquanto Qin Tian pensa, Ellen encontra algo. Ela acha uma garrafa de plástico e quer jogá-la fora. Qin Tian a impede. Ellen se pergunta como isso pode ajudar. Qin Tian reúne madeira e grama. Ele usa a garrafa cheia de água como lupa e acende uma fogueira. Mais tarde à noite, Ellen teme morrer de fome enquanto aguardam o resgate. Xin a tranquiliza, dizendo que o resgate chegará em poucos dias e que eles podem sobreviver 1 semana com os recursos disponíveis. Ele mente para acalmar Ellen. Qin Tian traz a cobra e corta em pedaços. Ellen pergunta se é o jantar e Qin Tian diz que sim. Ellen jura que não comerá. Qin Tian cozinha e prova, dizendo que está deliciosa. Ellen tenta ignorar, mas Qin Tian insiste. Ellen finalmente pega um pedaço. Come com prazer. Xin está feliz por encontrar a cobra e se pergunta sobre o sistema. Então, ganha pontos por acender uma fogueira surpreendendo-o. Ele vê que só ele pode ver o sistema. Ellen se preocupa e Qin pensa se deve contar a ela. Ele teme ser dissecado e experimentado se descobrirem o sistema. Ele verifica mais detalhes e vê que o sistema é como jogos. Ele se pergunta onde usar os pontos e surge uma loja de trocas. Ao olhar a tela, percebe algo útil. Quase tudo é caro e ele tem poucos pontos. Ele fecha a loja e se deita. Planeja coletar peixes e camarões encalhados para nutrir seus corpos. Ele percebe que Ellen dorme e decide falar amanhã. Horas depois, Qin Tian acorda com frio. Vê Aaron tremendo e a acorda. Qin Tian fica aliviado. Aaron se surpreende e entra em pânico. Qin Tian tenta explicar, mas Aaron grita sobre mal-entendidos. Qin Tian diz para ela se aproximar do fogo para não morrer de frio. Aaron sente frio e se aproxima do fogo. Qin Tian percebe a diferença de temperatura entre dia e noite. Estranho. Eles só tinham roupas finas, viajando perto do Equador. Qin Tian sugere que Aaron e Shay se abracem para passar a noite, mas ela discorda. Mesmo com a fogueira, Aaron ainda sente frio e quase adormece. Ela teme se aproximar de um garoto, mas ela vê Qin Tian, seu salvador, tremendo. Ela se levanta e diz a ele para fechar os olhos. Qin Tian pergunta por que ela está tirando a roupa, e Aaron menciona cenas de filmes, envergonhada. Qin Tian diz que só acontece com roupas grossas. Com roupas finas, podem transferir calor. Qin Tian envolve Aaron e eles se sentem mais quentes. Dia seguinte, Aaron acorda com o amanhecer e admira a paisagem. Com a maré baixa, Qin Tian corre atrás de caranguejos e camarões. Aaron se esforça, mas conseguem tomar café. Mais tarde, Qin Tian prepara os caranguejos. Aaron pergunta por que descarta a carapaça com carne e ovas. Qin Tian explica que os caranguejos são frios e podem causar desconforto no estômago. Enquanto grelham o peixe, Qin Tian sugere construir um refúgio na floresta, pois a praia é fria à noite e perigosa.
Ele menciona que a floresta tem mais recursos. Antes de ir, precisam beber água e deixar um sinal de ajuda. Olham os cocos e Qingtian usa o cinto como corda para escalar a árvore. Ele diz a Ellen para se afastar e começa a pegar os cocos. Fica feliz que os cocos frescos tenham mais água e a coloca na garrafa que acharam. Qingtian diz a Ellen para jogar fora os cocos que carrega. Ellen acha um desperdício, mas Qingtian avisa que ela vomitará se beber muita água de coco e terá diarreia. Eles deixam a praia com um sinal de ajuda. Os dois atravessam a floresta e fazem uma pausa. Depois, enquanto se reabastecem, Ellen pergunta a Qingtian por que observa arbustos. Qingtian diz que a cobra vive em água doce. Aaron se anima ao saber que há água por perto. Ela pergunta como encontrar, e Qingtian indica um caminho sem grama. Ellen percebe que os animais, como humanos, podem ter usado o caminho para achar água. Durante a viagem, Ellen pergunta se Qin gosta de atividades ao ar livre. Qingtian diz que sim, mas sem experiência prática. Ellen ouve algo. Qingtian também e a puxa para um lugar. Eles acham um riacho. Ellen fica animada e Qingtian lava o rosto. Ellen pega a água, mas Qingtian a impede. Mais tarde, os dois se afastam mais e Ellen sugere se refugiar na margem do rio. Mas Qingtian lembra que os animais selvagens podem encontrá-los. Eles acham uma área plana e Qingtian pede a Aaron para coletar folhas e galhos grandes, enquanto ele busca madeira para a fogueira e a barraca. Qingtian encontra madeira seca e faz uma fogueira. Lembra-se de algumas árvores para usar na barraca. No entanto, ele só tem uma faca. Ele se lembra de algo e vai até a margem do rio para encontrar uma pedra e fazer um machado. Depois, usa o machado para cortar uma árvore pequena. Mais tarde, ele amarra as árvores cortadas e volta ao refúgio. Ellen o saúda com folhas de bananeira que encontrou. Diz que há um campo de bananeiras perto do rio. Agora, com materiais, começam a construir a barraca. Qingtian planeja fazer uma barraca de um lado só. Afia um galho e finca no chão. Termina a barraca, mas Ellen fica desapontada. Qingtian diz que é útil para expor o calor do fogo. O sistema o recompensa com pontos por construir uma barraca de lixo. Ele ri ao ver o sistema rir de seu trabalho. Com a barraca pronta, o próximo problema é a comida. Os frutos do mar e cocos estão longe. Ele planeja visitar o campo de bananas que Ellen achou. Mas o problema agora são os mosquitos da selva que podem causar febre. Ellen pede ajuda e Qingtian atrai os mosquitos com um apito. Ele queima folhas para afastá-los. A condição deles melhora e Qingtian sugere vigiar os animais selvagens. No entanto, Ellen já dorme profundamente. Ela se deita e decide vigiar. Ele usa o tempo para fazer uma corda com casca de árvore. Amanhã chega e Ellen desperta revigorada. Ela vê a corda que Qingtian fez e ele ameaça que ela faça a vigília noturna. Ela se desculpa e se oferece para vigiar à noite. Mas Qingtian não confia nela após vê-la dormir facilmente sentada. Lhe pergunta pelo campo de bananas e ela indica a direção. Qingtian vê arbustos e encontra framboesas. Ellen prova, mas estão azedas, ainda não maduras. Mais tarde, acham o campo de bananas. Qingtian amarra uma corda em uma pedra, joga na bananeira e tenta puxar. A árvore quebra e cai sobre ele. Ele pega uma banana e dá a Ellen. Como Ellen recusou, ele descascou e comeu a banana. Mas estava dura, e Ellen diz que pode estar crua. Qin afirma que não podem comer. É uma banana selvagem com grandes sementes. Sem mutação, são incomestíveis. Qingtian sugere comer carne. Ellen pergunta o que é isso, e Qin mostra uma folha de banana com uma minhoca. Ele diz que o verme da banana tem 6 vezes mais proteína que a carne de búfalo. Eles grelham algumas minhocas, e Ellen realmente gosta disso. Qingtian modifica uma garrafa de plástico para poder pescar no riacho com mais eficiência. Ele é bastante elogiado por essa criatividade incrível. Ellen, curiosa, pergunta como eles podem beber água. E Qingtian sugere o uso de cascas de coco, demonstrando claramente sua incrível adaptabilidade às circunstâncias. Ellen teme que a casca do coco quebre ao ferver. Qingtian sugere usar pedras aquecidas. Ele quer deixar a armadilha antes de ir à praia. Eles colocam a armadilha com minhocas de banana em uma área sombreada. De repente, Ellen sente um cheiro e se afasta, enquanto Qingtian acha familiar. Ellen encontra arbustos de hortelã. Qin decide pegar alguns para afastar mosquitos no acampamento. Ellen se surpreende com o novo conhecimento e começa a coletar várias balas. Após conseguir muitas, eles voltam ao acampamento e as colocam ao redor. Os dois se sentam e Qingtian pede que Ellen descanse um pouco. Qingtian cria um martelo de pedra e ganha pontos no sistema, percebendo que pode obter mais criando ferramentas de sobrevivência. Ellen se pergunta por que ele está tão contente.
Mais tarde, descobrem que os cocos deixados na praia foram abertos. Ele nota que os cocos são quebrados por uma força não humana. Ellen teme que sejam tigres, mas Kim Tian diz que não comem coco. Ele vê um rastro e pensa em criaturas que comem coco. Ellen lembra dos caranguejos de coco. Ele mostra o rastro pequeno que um caranguejo deixa. Seguem a trilha e encontram o caranguejo subindo outro coqueiro. Ellen fica encantada ao ver as grandes garras do caranguejo. Eles se preparam para pegá-lo e Ellen nota que ele já desceu. Ellen se apressa, mas Tim Tian diz para não se preocupar, pois o caranguejo não tem saída. Ellen se assusta com a expressão de Tim Tian. Ellen não acredita que um caranguejo de coco possa abrir o coco como uma banana. Tim Tian se aproxima ameaçadoramente e pega o coco aberto. O caranguejo abre outro coco com raiva e Tim Tian pega o coco de novo. O caranguejo se enfurece e Ellen entende o real motivo de Tim Tian. Tim Tian, então, amarra o caranguejo de coco com facilidade. Mais tarde, eles caminham de volta, mas Ellen pede uma pausa. Ela comenta que é o terceiro dia e ainda não há equipes de resgate. Tim se preocupa, mas Ellen diz que pode levar uma semana. Ela continua a caminhar e Kim Tian também se preocupa. Eles voltam ao riacho e descobrem que a armadilha de peixes funcionou. Ele pede a Ellen para voltar ao acampamento enquanto prepara o peixe. Planeja recolocar a armadilha e ganha pontos pela captura. Já tinha pontos para comprar na loja. Retorna ao acampamento e vê Ellen fazendo um fogão de pedras para cozinhar o caranguejo de coco. Cozinham e comem satisfeitos. Kim Tian dorme primeiro e depois faz a vigília noturna com Ellen. À meia-noite, Ellen faz sua ronda noturna nervosa e, de repente, uma mão a toca. Surpresa, tenta acertar Kim Tian com o martelo. Ela diz que não o chamou ainda. Kim Tian pede para ela dormir. Ellen dorme e Kim Tian quer verificar a loja. Primeiro, tenta ferver água com uma pedra aquecida. Mas as cinzas deixam a água turva. Mesmo assim, a fervura mata as bactérias e a menta ajuda a manter-se acordado. Ellen grita em sonho, sonhando com o resgate. Parece que ela não é positiva. Kim acha que Ellen se auto-hipnotizou para superar o acidente. Se ninguém aparecer em dias, ela se desesperará. Kim Tian verifica a loja e encontra livros para comprar com seus pontos. Ele escolhe um livro sobre ferramentas de fabricação e o conhecimento é transmitido à sua mente. Shin aprende rápido e usa isso para viver mais na ilha. Ele vê a roda da sorte e ganha uma rodada grátis na primeira compra. A roda não tem espaço livre, o prêmio é garantido. Ele gira e ganha um prêmio de 10.000 pontos na loja. Pode usar agora e teme ter sorte hoje. Apesar de azarado, ele decide usar o prêmio mais tarde. De manhã, Ellen acorda e procura Kim Tian, que chega com peixes. Ellen pede para avisá-la na próxima vez que sair. Enquanto o peixe cozinha, Ellen timidamente diz a Kim Tian para não ir ao riacho. Kim Tian aconselha a não poluir a água. Ellen grita que só vai tomar banho. Kim Tian percebe que não tomaram banho desde que ficaram presos na ilha e sente seu cheiro. Ele grita para Ellen que vai buscar recursos. Kim Tian encontra cogumelos ostras selvagens. Fica feliz por ter o sistema para identificar recursos, mas alguns não estão no livro da loja, então ele não sabe se são comestíveis. Tian encontra um coelho. Usa o martelo como distração, mas o coelho é rápido. Ele lembra de Ellen e volta ao acampamento, ouvindo o grito dela. Corre até lá. Ellen diz que há uma cobra. Kim Tian pega a criatura, que é uma enguia. Ellen pede para ir embora, mas ele quer um novo alimento. Termina o banho e vê Kim Tian esperando. Ela pede para ele parar de olhar e ele, corado, diz que ela está linda. Ellen fica envergonhada e volta ao acampamento, irritada por ter ficado tímida. Kim Tian também não esperava dizer isso. Ele tira a roupa e planeja procurar enguias, encontra buracos na lama e cobre de usar as mãos, pois há caranguejos ou cobras venenosas nos buracos. Lembra-se de pegar uma cobra d'água em vez de uma enguia quando jovem. Enguias são atraídas por grama aquática, então Kim Tian usa um talo para atraí-las. Ele sente uma mordida e puxa a enguia. Depois retorna ao acampamento com mais enguias. Ellen teme que não consigam fazer tudo de uma vez. Kim Tian sugere defumar a carne para conservá-la. Ele defuma a enguia para durar semanas ou meses. Ellen pergunta se pode ajudar, pois Chen Tian faz quase tudo. Chen Tian ensinará Ellen a fazer cordas com casca de árvore para terminar o para-brisa. Ele deixa Ellen e vai verificar a armadilha no córrego, que só pega 2 ou 3 peixes de cada vez. Cria um lago ao lado do córrego para guardar os peixes que pesca, sem preocupações com comida. A noite chega e cozinham a carne da enguia com frutas. Ellen prova e se delicia com o sabor. Kim Tian a encontra. Estranhamente, 2 dias depois, Kim Tian volta ao local dos cogumelos.
As enguias acabaram e ele precisa de coelhos selvagens. Hoje, em um flashback, Qin-Tian quebra o velho para-brisa para fazer um maior. Com Ellen, eles resgate, mas precisa Parece resistir mais seguro primeiro. viver aqui. Descobre cocos na Qin-Tian área e tenta fica lembrar feliz o por caminho usar do a faca coelho que comprou selvagem. após ver Ele busca vlogs um do lugar mestre com Tá. menos grama Enquanto e acha bebe água árvores de com coco, tocas. ele se lembra de Cobre ouvir um alguns buracos sistema e quando deixa estava dois inconsciente. O Coloca sistema fungos em apresenta um chamas pacote perto para dos buracos iniciantes. para os coelhos saírem. Surpreso, ele Um clica coelho no sai pacote e e Qin-Tian adquire o pega 2 facilmente, livros sobre mas é um plantas filhote. e animais comuns, Outro que coelho são corre, absorvidos e em sua Qin-Tian mente. lembra que coelhos Qin-Tian vivem em ganha manadas. conhecimento Ele estranho vê o buraco e percebe que e pode ver encontra mais informações coelhinhos. dos cocos. Ele os leva Então, ao acampamento. ouve um grito alto Ellen fica e animada. nota outra pessoa na ilha. Qin-Tian se impressiona com as cordas que Ellen fez. Ele quer esquartejá-los, mas Ellen acha que são fofos demais. Ela sugere engordá-los antes de comer. Qin-Tian não esperava isso de Ellen. Ela sabe que eles não têm escolha a não ser matar para sobreviver. Depois, Qin-Tian abate o maior e guarda a pele. Jantam e acham a carne fedorenta. Qin-Tian pergunta por que Ellen está alegre e ela diz que amanhã é o 7º dia. Ela ainda espera uma equipe de resgate e Qin-Tian tenta parecer feliz. Terminam de comer e Ellen se pergunta o que Qin-Tian está fazendo. Qin-Tian planeja acender uma fogueira com um método diferente do livro de acampamento que comprou. Há várias formas de acender uma fogueira. Ele usa um arco de madeira e consegue acender. Na manhã seguinte, deixam o acampamento e chegam à praia. Qin-Tian sabe que vão esperar até a noite, então começa a se preparar. Anoitece e Ellen pergunta a Qin-Tian por que a equipe de resgate ainda não chegou. Ela começa a se desesperar e Qin-Tian se preocupa. Ellen agarra sua mão e grita que morrerão sozinhos na ilha. Ela continua chorando desesperada. Qin-Tian dá um tapa nela e Ellen pergunta por quê. Qin-Tian diz para ela chorar tudo. Ellen o abraça chorando alto. Qin-Tian diz para não se preocupar, ele está com ela. A noite passa. Na manhã seguinte, Ellen dá um tapa nele em vingança. Ela agradeceu a Qin-Tian, mas ele não ouviu. Ela muda de assunto e pede para verificar a maré baixa. Qin-Tian corrige, dizendo que não é hora. Primeiro, fazem uma refeição. Enquanto esperam, Ellen lê que uma pessoa desaparecida por 2 anos é considerada morta legalmente. Qin-Tian menciona que uma equipe de resgate desiste após 1 mês sem resultados. Ellen se irrita com ele por ser negativo. Qin-Tian sugere construir um barco e fugir da ilha. Ellen acha Qin-Tian legal. Ele pede para comprar frutos do mar, pois a maré está baixa. Depois voltam ao acampamento e Qin-Tian fica feliz que os coelhos não fugiram. Cozinham os frutos do mar. Qin-Tian diz para Ellen comer primeiro, mas guardar as conchas, pois serão úteis. Os frutos do mar são temporários, e Qin-Tian precisa de outra fonte de alimento. Ellen vê as olheiras de Qin-Tian. Mais tarde, Qin-Tian cochila e pede a Ellen que o acorde à meia-noite para observação noturna. Ellen acha que é culpa dela que Qin-Tian não dormiu bem. De manhã, Qin-Tian está surpreso e bravo com Ellen por não acordá-lo. Mas ela só quer que ele recupere o sono. Qin-Tian diz a Ellen que não consegue dormir para descansar hoje. Qin-Tian sai em busca de recursos. Qin-Tian procura por 2 horas, mas não acha nada. Ele decide ir à praia comprar frutos do mar. Então, percebe algo e corre para uma floresta de bambu. O bambu é multifuncional. Qin-Tian tem dificuldade para cortar um bambu. Ele derruba um e lembra que pode haver brotos de bambu por perto. Ele corta o bambu em pedaços e os leva. Retorna ao acampamento e Ellen diz para comer o que cozinhou. Qin-Tian vê um peixe queimado e Ellen pergunta como está. O sabor não é bom, mas Qin diz que sim. Ellen prova o peixe e reclama que está duro e amargo. Ellen se desculpa por desperdiçar comida, e Qin-Tian diz que ainda dá para comer. Qin-Tian sugere comer as ostras, mas Ellen continua com o peixe queimado. A noite avança e Ellen pergunta a Qin-Tian sobre o bambu. Ele quer fazer uma armadilha para peixes em vez de usar garrafa plástica. Ellen ajuda a cortar bambus para criar garrafas. Qin-Tian fica feliz que Ellen quer trabalhar e terminar sozinha. Com o livro de sobrevivência, Qin-Tian faz uma armadilha e ganha pontos. Ellen mostra seu trabalho e Qin-Tian a elogia. Ela pergunta se Qin-Tian tem planos amanhã e quer ir com ele para ajudar. Qin-Tian se impressiona com a mudança de Ellen e quer aproveitar isso. No dia seguinte, vão à floresta de bambu. Ellen acha o local próximo à floresta ideal para acampar, mas Qin-Tian diz que a prioridade é a comida. Ellen procura brotos de bambu e encontra muitos. Após coletar as pedras, ela avista uma manada de javalis. Silenciosa, corre até Qin-Tian. Surpreso, Qin-Tian observa enquanto Ellen aponta para os javalis. Ele segura suas mãos e pede para saírem rápido. Apesar de carnívoros, os javalis podem atacar ferozmente. Porém, mais javalis surgem de onde vieram. Qin-Tian instrui Ellen a ficar quieta, mas os javalis os detectam. Os dois fugiram rapidamente.
Mas os javalis são velozes. Ellen está exausta, mas não pode parar Chen Tian. Ellen pede a Chen Tian que a deixe. Chen Tian se irrita com o clichê de filme. Ele encara os javalis e grita alto. Os javalis param e Chen Tian continua fazendo barulho. Funciona, e ele lança seu machado de pedra nos javalis. A manada foge e Chen Tian cai no chão, aliviado. Ellen se preocupa, mas Chen Tian diz que está bem e que devem ir agora. Ele vê um javali ferido. Um javali sozinho fica assustado e agressivo. Chen Tian lança seu machado no javali para atraí-lo. Ele pede a Ellen que volte ao acampamento. Chen Tian ativa sua habilidade, ficando rápido como um leopardo, mas isso consome sua energia. Ele cai no chão, achando que escapou do javali. Então, os pássaros fazem barulho por perto. Chen Tian pensa se é a prancha, e sim, é. Surpreso, ele sobe em uma árvore. Sentindo-se sortudo por o javali não subir, a prancha bate na árvore. Chen Tian se agarra até a prancha se cansar e parar. Quando ela se afasta, ele lembra como a carne de porco é preciosa, ele salta da árvore e enfrenta o javali. O javali ataca, e Chen Tian se esquiva rápido. O javali bate na árvore e desmaia. Chen Tian termina com ele, mas o javali tinha muita vitalidade. Chen Tian continua atacando até ele morrer. Ele ganha pontos por caçar o javali. O javali é pesado, então planeja pegá-lo no dia seguinte. Após descansar e se recuperar, espera que nenhum predador encontre o javali. Enquanto isso, Ellen corre para fazer um machado de pedra para ajudar Chen Tian. Ela rasga o vestido e recolhe cinzas. Chen Tian pergunta o que ela faz, e Ellen diz que as cinzas podem cegar os javalis, permitindo que escapem. Ellen percebe que fala com Chen Tian, que aparece com um peixe na mão. Ellen fica feliz e abraça Chen Tian, temendo não vê-lo mais. Ela nota que ele está molhado e ele diz que é uma longa história. A situação ficou estranha quando Chen Tian começou a se despir. Ellen diz que não são mais crianças e lembra de secar as roupas primeiro. Chen Tian se mostra para Ellen, que cobre os olhos rapidamente. Chen Tian diz que estava de cueca naquela noite. Ellen se sente mal por sair. Os brotos de bambu atrás de Chen Tian dizem que ele matou o javali. Ellen teme encontrar os javalis de novo e Chen Tian pensa em fazer um arco e flecha para se defender. Na manhã seguinte, Chen Tian volta ao javali que matou e vê que outros animais o acharam. Mas ainda sobram partes. Ele nota um arranhão de outro animal. Abate o javali e leva ao acampamento com bambu. Ellen faz uma agulha de osso de coelho e Chen Tian a surpreende. Ellen fica furiosa ao ver a carne que Chen Tian trouxe. Ellen pergunta sobre o uso da gordura e Chen Tian diz que pode virar óleo, mas eles não têm recipiente. Então, Chen Tian pede a Ellen para ajudar a fazer um. Ele quer fazer cerâmica e se sente sortudo pela argila ser utilizável. Lembra-se do livro de sobrevivência. Tenta fazer, mas sai inutilizável e joga fora. Depois, faz uma tigela pequena e vê que Ellen fez outras mais bonitas. Ele pede que ela faça uma tigela grande para cozinhar. Chen Tian faz um forno para secar a argila. Durante o jantar, Chen Tian se alegra porque não terão problemas de alimentação no próximo mês. Ellen nota o sorriso de Xin e diz que ele está feliz por estar vivo. Xin elogia a habilidade de Ellen em consertar. Ellen diz que precisa aprender, pois não tem roupas para trocar. Chen Tian diz para ela não se preocupar, pois logo trocarão de roupa. No dia seguinte, Ellen pergunta se podem escovar os dentes com cinzas de madeira. Chen Tian explica que é um bom substituto para a pasta de dente. Depois preparam as tigelas de cerâmica e Chen Tian diz que levará 5 horas para endurecer. Ellen se surpreende e Xin explica que é preciso controlar o calor para evitar rachaduras. Após o primeiro lote de tigelas, a taxa de sucesso é baixa, levando Chen Tian a pensar em novas técnicas. Mais tarde, no turno de Ellen, a taxa melhora, indicando que poderiam fazer mais controlando o calor. No dia seguinte, com a chuva chegando, Chen Tian cozinha gordura de porco enquanto Ellen se pergunta por que ele adiciona água. Chen Tian diz que a água reduz o risco de queimar muita gordura. Eles moem conchas para fazer sabão. Chen Tian destaca que o sabão é crucial, pois sem remédios na ilha, adoecer pode ser fatal. O sabão diminui esse risco. Enquanto o sabão se forma, eles se preparam para a chuva. Felizmente, eles conseguiram terminar de montar todas as barracas, pois do contrário, não teriam nenhum abrigo adequado. Chen Tian acessa o sistema e com a ajuda de cerâmica e sabão, já acumulou 6.000 pontos. No entanto, ele ainda precisa de mais 500 pontos para poder adquirir o poder de uma criatura. Ellen aparece de repente e pergunta no que ele está pensando. Ele reflete por um momento e então pergunta por que ela demorou tanto para chegar.
Ele também questiona se o sabão é eficaz. Ellen, com tranquilidade, responde que realmente funciona e menciona sua sorte por ter o sabão em mãos. Qingtian então se dedica a construir o arco de bambu, tentando elaborar um arco bem estruturado, utilizando várias camadas para melhorar sua eficiência. Ele coloca alguns tocos no chão, utilizando-os como um molde improvisado, já que não dispõe de outras alternativas. De repente, o céu começa a trovejar intensamente e a dupla rapidamente se apressa em correr para dentro da tenda, onde acabam dormindo. À noite, Qingtian desperta ao ouvir um som e acorda Ellen rapidamente. Ele diz que precisam desmontar a tenda e a incentiva a subir na árvore. Ellen se pergunta o que está acontecendo quando, de repente, um grupo de javalis selvagens passa correndo pelo acampamento. Ellen pensa se alguns javalis estão mortos, pois parecem feridos. Mas, na verdade, só estão cochilando. A chuva continua e os javalis ainda não se foram. Qingtian usa seu sapato para distrair os javalis e eles fogem. Qingtian diz a Ellen para se abaixar e ela escorrega, caindo em cima de Qingtian. Veja como Qingtian fica corado. De manhã, Qingtian fica surpreso ao receber 3.000 pontos por sobreviver à noite chuvosa. Eles começam a arrumar o acampamento. Ellen está feliz porque os coelhos ainda estão engaiolados. Qingtian espera que as varas de madeira. Eles secarão mais cedo. Mais tarde, Qingtian pede a Ellen para tirar a roupa íntima. Ele quer lavar as roupas e tomar banho ao mesmo tempo, mas Ellen recusa. Qingtian nota que a água do riacho subiu. Felizmente, a primeira armadilha ainda funciona, pois as roupas precisam secar. Enquanto isso, Qingtian se veste. Naquela noite, Ellen teme a volta dos javalis, e Qingtian se oferece para vigiar primeiro. Vendo Ellen insegura, Qingtian quer fazer mais armas para lutar contra as tábuas. Ele faz o arco usando músculo de javali como corda. Qingtian começa a criar flechas, queimando e afiando as pontas de madeira. Ele também usa pedras afiadas. Ao terminar, ganha pontos e escolhe uma nova habilidade: velocidade. Agora se sente mais forte. No dia seguinte, Qingtian sugere trabalhar na cerâmica após a destruição dos javalis. Qingtian e Ellen refazem a cerâmica e suas habilidades melhoraram. Qingtian treina arco e flecha, mas sua mira é ruim. Ele treina até melhorar. Depois, Qingtian vai para a floresta. Ele vê girinos e acha o ecossistema interessante. Mais tarde, colhe brotos de bambu. Ouve pássaros e encontra galinhas selvagens. Ele atira uma flecha, mas erra. Nota que as galinhas não têm medo e não se movem. Jura que não errará, mas não acerta nenhuma. Tenta de novo e finalmente acerta uma. Acerta mais duas, mas já usou todas as flechas. As outras galinhas fugiram. Naquela noite, os dois tomaram canja. Ellen está feliz com o novo cardápio. Qingtian também acha saborosa a sopa com brotos de bambu. Ele diz que ficará melhor com sal. Ellen se anima e lembra que estão no meio do nada. Xin diz que irão à praia no dia seguinte para fazer algum. Foram à praia e ferveram a água do mar. Enquanto fervia, fizeram um relógio de sol para controlar o tempo. Criaram com sucesso, e Xin pediu a Ellen que observasse a sombra enquanto verificava a água. Ao ver o sal úmido, Xin o seca sob o sol escaldante. Eles fizeram o suficiente para meio mês, mas está cheio de impurezas. Xin prepara outra panela com água do mar para ferver e Ellen chama sua atenção. Xin pede outro bambu. Ele sabe que o sal bruto não serve para consumo. Ele planeja saturar e purificar o sal. Com seu conhecimento de sobrevivência, Qingtian criou um dispositivo de filtragem. Isso levou muito tempo. Ellen está feliz com o jantar. Qingtian comenta que a culinária chinesa precisa de temperos e ri de Ellen por exagerar. Eles percebem que estão na ilha há 20 dias. Ellen pergunta sobre o barco que Qingtian planeja. Ele precisa de um barco de pesca para a viagem. Ellen sugere melhorar a barraca, mas Qingtian prefere achar outro local para acampar. 4 dias depois, Qingtian acha um prado com caverna. Ele suspeita que algo vive lá. Dispara uma flecha, mas nada acontece. Entra e vê restos de animais. Qingtian sente um ataque e se esquiva rápido. Um panda o ataca e ele acha estranho. Tenta distraí-lo com bambu, mas o panda o esmaga. Qingtian se pergunta o que está acontecendo e por que parece diferente de um panda comum. Ele foge e sobe em uma árvore. Como chinês, hesita em atacar o panda, mas precisa dominar a caverna. A flecha disparada apenas ricocheteia em seu pelo e o panda descobre Qingtian. Ele rapidamente mantém distância e usa uma flecha de pedra. Dessa vez, ela funciona, mas o panda ainda está bem, mesmo sangrando. Enfrenta um Qingtian surpreso. Qingtian desvia do ataque e foge de novo. À noite, Ellen sugere ignorar o panda e a caverna e buscar outro lugar para ir. Qingtian quer usar a gravata do cinto de flechas para fazer uma ponta. Precisam de uma fornalha para derreter ferro, então planejam fabricá-la. Criaram um ventilador e começaram a soprar ar na fornalha para derreter o ferro. Eles derretem o ferro e Ellen desmaia de exaustão. Qingtian despeja o ferro derretido nos moldes de Ellen e resfria rapidamente. À noite, Qingtian afia as pontas das flechas, esperando que funcionem.
Ele coloca-as na flecha, confiante em derrotar o panda. Ele tenta comprar a enciclopédia animal, mas o sistema sugere uma opção melhor por um preço menor. Ele adquire livros sobre animais e como domesticá-los. Os livros dão dicas para lutar contra animais, mas Tintian acha ridículo. Ellen acorda e vê Tintian fazendo café. Mas Tintian se recusa. Tintian nota que Ellen está se adaptando à vida na ilha. Mais tarde, Tintian retorna à caverna e dispara flechas lá dentro. Ele percebe que o panda não está presente. Ele sobe em uma árvore para esperar, e o panda aparece. Após um tempo, o sistema revela que é um panda antigo. O sistema explica também que os pandas eram carnívoros e foram domesticados por humanos, tornando-se pandas que amam bambu. Em 2 meses, Tintian domará o panda. Planeja feri-la para que não ache comida sozinha. Chen o fere, pega a flecha e foge. Repetiu isso por dias. No 4º dia, Chen não acha o panda. Ele o emboscou e percebeu que o panda estava aprendendo. Quebra uma flecha e Tintian foge. Voltando ao acampamento, Tintian encontra sapos venenosos. Ele encontrou uma solução. Captura um panda para usar sua toxina nas flechas. Volta ao acampamento, Ellen o abraça. Tintian pede desculpas por preocupá-la, mas ela nega. Ellen vê o sapo venenoso, e ele planeja usá-lo contra o panda. De manhã, Tintian aquece o sapo até borbulhar e aplica a toxina nas flechas. Ellen entrega as bolas de grama que ele pediu e pergunta para que servem. Tintian diz que tem utilidade. Mais tarde, ele volta à caverna. Ao ver pegadas, sabe que o panda está lá. Queima as bolas e as joga na caverna. O panda sai fumegando e ruge, perseguindo Tintian, que planeja cansá-lo na floresta enquanto o panda o procura. Tin vê uma oportunidade e atira uma flecha com toxinas. Porém, as pontas de pedra não funcionam. Shin desvia do ataque do panda. Ele lança uma flecha de ferro. Desta vez, a toxina deve agir rapidamente. Tintian atira de novo e o panda o ataca. Mas o panda cai. Tintian fica contente ao perceber que as toxinas já estão agindo. Ele observa o panda por 3 horas e o panda desperta. Na manhã seguinte, Tintian prepara peixe e bambu. Ele vai à caverna e vê o panda exausto. Insere um broto de bambu em um peixe e joga no panda. O panda rosna, percebe o peixe e se apressa a comer. Tintian mostra mais comida. Ele devora o peixe com brotos de bambu. Tintian pensa em um nome adequado para o panda. Ele percebe como é tolo relaxar sabendo que está envenenado. Ele decide chamar o panda de Shambi, que significa burro. À noite, Tintian e Ellen jantam. Ellen descobre o nome do panda e hesita em elogiar. Ela larga a comida, sem apetite. Tintian pensa que é aquela época do mês. Ellen manda ele calar-se, dizendo que deveria ter começado há dias, mas está atrasado. Deve ser pelo estresse e falta de descanso. Tintian pensa em fazer papel. Mas fabricar um produto de qualidade requer muitos processos. Na manhã seguinte, Ellen acorda com cheiro de urina. Tintian diz que é para fazer papel e Ellen o chama de louco. Tintian pede a Ellen para fazer malhas quadradas e criam algumas coisas facilmente. De repente, vão à aula de química e Ellen se impressiona com Tintian fazendo isso em uma ilha isolada. Os dois seguem com mais etapas para produzir hidróxido de sódio. Ellen diz que é melhor usar eletricidade. Tintian diz que é possível com um raio. Depois coletam gramíneas para fazer papel. As gramíneas ficam em hidróxido de sódio por horas para obter celulose pura. Tintian as lava no riacho com água limpa para obter o pó de papel. Pó é colocado nas armações de malha. Eles secam a malha com pó de papel e criam papel com sucesso. Tintian fica feliz porque o papel é mais confortável. Ellen diz para não mencionar isso nas refeições. Ela acha Tintian talentoso na fabricação de papel. Dias depois, Tintian vê Shambi confortável. Ele acorda com o cheiro da comida que Tintian trouxe. Agora parece domesticado e Tintian alimenta Shambi. Tomar Shambi não vai demorar. Tintian deixa Shambi e caminha pelo riacho. Ele encontra gingers selvagens e os leva ao acampamento. Ellen sente cãibras e diz que antes não doía assim. Ela usou almofadas térmicas e tomou gema com açúcar vermelho para aliviar. Tintian mostra o chá de gengibre que fez, dizendo que os encontrou por acaso. Ellen vê que Tintian se esforçou. Ellen bebe chá de gengibre. No dia seguinte, Tintian visita Shambi, que agora o considera amigo. 1 mês depois, ela alimenta Shambi com brotos de bambu. Vendo a aura de Tintian, ele aceita e come. Shambi gosta. O sistema dá pontos a Tintian por domesticar um panda. Ele ganha um selo de treinamento animal para usar em Shambi. Aplica o selo e agora pode ver o status de Shambi no sistema. À noite, diz a Ellen que pode conhecer Shambi.
No dia seguinte, ela conhece Shanbi e logo se tornam amigos. Shanbi também muda sua dieta para bambu comum. Depois decidem deixar o acampamento com Shanbi e montam um novo acampamento na caverna onde Shanbi vive. Ellen gosta de olhar o céu estrelado à noite. Qingtian diz para ela continuar observando enquanto dorme, mas Ellen sugere dormirem juntos, pois Shanbi está lá. Qingtian se surpreende e pede Ellen em namoro. Ellen fica nervosa quando Qingtian se aproxima. Ele a provoca e Ellen se irrita. Eles limpam antes de dormir. No dia seguinte, procuram argila para cerâmica. Qingtian e Shanbi vão buscar as armadilhas no córrego. No terceiro dia, coletam bambu com Shanbi, mas o pet se distrai com comida. No quarto dia, constroem uma cozinha de bambu. Após uma semana, terminam. O esforço valeu, pois Qingtian ganhou pontos e comprou um livro de plantas. Eles pausam no riacho. Qingtian fica feliz ao ver Ellen se divertindo. Depois de um tempo, Ellen pisa em algo. Ela olha e encontra um cristal de rocha. Qingtian examina e diz que é quartzo, usado para fazer vidro. Ao inspecionar melhor, é de alta pureza. Eles sobem o rio para buscar mais recursos. Depois, acham uma árvore de gafanhotos melíferos, e Qingtian diz que a polpa é usada para fazer shampoo. Espera que eles façam uma, mas a árvore tem espinhos, e Ellen não quer arriscar Qingtian. Qingtian usa seu poder e pula na árvore. Ellen diz para ele não se arriscar por ela. Qingtian diz que só busca comida, e Ellen se envergonha por pensar demais. Qingtian corta a polpa e vê algo. Ele desce e pergunta a Ellen se podem fazer shampoo agora. Ellen fica constrangida e finge desinteresse. Qingtian decide não fazer shampoo, chocando Ellen. Ela diz para ele ser decisivo, mas Qingtian quer pensar. Mais tarde, Ellen vê um campo de cana e se surpreende. Qingtian nota que alguém cultivou ali. Ellen fica fascinada e Qingtian a impede de tocar, mas Ellen se machuca com as folhas afiadas da cana. Qingtian corta uma cana e os três provam o sabor doce, embora duro. Ellen nota um gosto azedo, e Qingtian explica que não é a estação certa. Qingtian planeja levar cana para fazer açúcar mascavo. Eles voltam e processam a polpa do gafanhoto melífero. Qingtian usa os extratos para fazer mingau, que Ellen gosta. Mais tarde, Qin terminou de espremer a cana-de-açúcar. Ellen o surpreende com uma cesta de cogumelos. Qingtian dá um tapinha nela. No entanto, a maioria é venenosa. Ellen fica triste porque poucos são comestíveis. Qingtian pede que Ellen colete os recursos do quadro negro para fazer shampoo e pasta de dente. Depois, Qingtian processou os recursos e conseguiu fazer shampoo. Ellen fica triste por ter que esperar até amanhã para experimentar, pois está escuro. No meio da noite, Qingtian ouve risadas estranhas e pensa que é um fantasma, mas é Ellen falando dormindo sobre o shampoo. Um trovão ressoa ao longe, Ellen acorda e percebe a forte chuva. Shanbi, o panda rosna, e Qingtian usa sua habilidade no panda. Se pergunta se são porcos selvagens de novo e diz a Ellen para ficar em casa enquanto investiga. Ele estava certo, são porcos selvagens. Shanbi ataca, enfrentando um porco antes de ser atacado. Enquanto Shanbi distrai, Qingtian passa despercebido. Shanbi morde um porco quando o outro está prestes a atacá-lo por trás. Qingtian protege Shanbi e o defende com suas flechas envenenadas, atacando os porcos restantes. No entanto, alguns porcos percebem a presença de Qingtian quando o avistam. Qingtian rapidamente pensa em um plano para afastá-los de Shanbi. Ele utiliza sua habilidade, correndo para longe dos porcos e encontrando refúgio em uma árvore. Enquanto se esconde, ele começa a se perguntar como Shanbi está se saindo. Shanbi então ruge ferozmente, fazendo com que os porcos se dispersem de medo, assustados. Qingtian se encontra com Shanbi, acalmando-o com tapinhas na cabeça. Eles voltam ao acampamento. Ellen se preocupa com os arranhões de Shanbi, mas Qingtian diz que ele já passou por piores. Eles guardam os porcos no galpão para depois. Qingtian fala que dará bambus a Shanbi por sua bravura. Floresta, Qingtian coleta brotos. Ao se aprofundar, entra em pânico ao ver rastros. Certeza de que não é um rolo compressor, decide se retirar. O pânico aumenta ao ouvir um barulho e ver uma titanoboa, a maior cobra conhecida, que se achava extinta. Enquanto Qingtian foge, fica chocado ao ver a titanoboa e se pergunta se verá um dinossauro amanhã. Ele busca orientação no sistema, que surpreendentemente sugere pular na boca da titanoboa, descer pela garganta e usar uma faca para matá-la por dentro.
Qin surpreso com a ideia absurda, continua fugindo, descartando-a totalmente. Em fuga desesperada, ele vê uma encosta e desce, evitando a visão do Titanoboa. Mas o pânico surge enquanto Qin pensa no próximo passo. De repente, o Titanoboa sente seu cheiro e se aproxima. Qin usa seu punhal para esfaquear a cobra, mas percebe que é curto demais para o coração. Em uma reviravolta, ele é levado pela Titanoboa. Desesperado para sobreviver, ele pensa em ficar quieto e escapar. Um cheiro ruim atinge seu nariz. Ele está no território dos javalis. A cobra percebe um javali por perto. Quando a Titanoboa engole o javali, Qin escapa da cena caótica. O encontro termina antes do esperado. Ele tropeça, mas corre, buscando algo útil no sistema para sobreviver. Qin percebe que as recompensas mudaram e lamenta perder uma opção. Ele decide tentar a opção de superpoderes do cavalo. Infelizmente, o sistema falha, dando-lhe um charme animal. Em pânico, ele vê um grupo de javalis, torcendo para não ser notado. A ansiedade de Qin cresce enquanto os javalis se aproximam e finalmente ele é visto. Desesperado, ele ativa os superpoderes dados pelo sistema, sentindo uma queimação nas pernas ao correr. Com medo de suas pernas falharem, ele vê uma pilha de fezes e mergulha nela, tentando perder o cheiro e fugir dos javalis. Com o tempo, os javalis descansam diante de Qin. Ele se pergunta por que a pilha está quente e percebe que os carboidratos liberados retêm o calor. Ele perde a sensibilidade nos braços e pernas, mas luta para manter a mente alerta. Desmaiar seria seu fim. No território dos javalis, Qin não teme outros animais, mas preocupa-se com a cobra. De repente, vê uma chama e ouve alguém chamando seu nome. Acha que está alucinando com a voz de Ellen, mas descobre, chocado, que é ela. Com Shanbe, o panda, Ellen vê a manada de javalis e pergunta por que Qin está lá. Antes de espantar os javalis, Ellen pergunta se Qin está bem e ele diz que sim, mas está sujo. Ele a aconselha a não se aproximar. No entanto, Qin cai, mas Ellen o segura a tempo. Corando, ela insiste que devem se mover rápido. Os dois sobem no panda, Ellen diz a Qin para se segurar nela, e os dois correm. Retornam ao acampamento e Qin se lava enquanto Ellen faz o mesmo, brincando para ele não espiar atrás do panda. Após se secar, Ellen vai para a cama e Qin verifica o estoque, notando sinais de ataque. Ele pensa em animais selvagens, mas Ellen usou gordura de porco para fazer uma tocha. Qin tenta se agachar, mas sente dor nos joelhos machucados por usar o superpoder de guepardo para fugir dos javalis e da Titanoboa. O sistema lhe dá 70 pontos por escapar. Qin oferece mingau a Ellen, mas ela ainda dorme. Ele está surpreso por ela tê-lo salvo. Nunca esperou isso. Após descansarem e comerem, Qin diz que a trilha que ela viu era de uma Titanoboa, o que a assusta. Ela pergunta se precisam mudar de esconderijo. Qin garante que, se ficarem na borda da floresta, estarão seguros. Ele agradece por ela tê-lo salvado, o que faz Ellen sorrir. No final do dia, Qin começa a cortar a carne para prepará-la na grelha. Quando Ellen pergunta se é seguro deixar a carne fora, Qin explica que não tem outro espaço. No dia seguinte, Ellen grita para Qin que o bacon sumiu. Chocado, ele se pergunta quem roubou a carne, já que Shanbe não reagiu. Ele se prepara para vigiar a noite e pegar o culpado. Enquanto descansa para o turno noturno, Ellen lhe oferece chá de menta, pedindo que resolva logo antes de problemas sérios. Ao amanhecer, o ladrão não apareceu. De repente, Qin vê uma águia dourada voando em direção à carne. Ele tenta proteger, mas falha. No fim do dia, ele diz a Ellen que o ladrão é uma águia dourada e compartilha seu plano para capturá-la, explicando que devem agir normalmente e pendurar a carne fora para não levantar suspeitas. Qin monta uma armadilha simples, mas ao testá-la não funciona. Determinado, ele aplica mais força e o broto de bambu o atinge no rosto. Qin então pede a Shanbe para testar, confiando que a pele grossa do panda o protegerá. Quando Shanbe empurra, a armadilha quebra, levando Qin a perceber que precisa de ajustes antes de ficar pronta. Mais tarde, quando Ellen acorda, ela pergunta a Qin se a águia voltará. De repente, a águia aparece. Ao descer para a armadilha, a corda prende sua perna.
Ellen pergunta por que Qin não se aproxima da águia, e ele explica que ainda não é o momento certo. A águia tem um bico mortal e pode atacá-los se chegarem perto. Então, decidem esperar a águia se cansar. Discutem como chamá-la, e Qin sugere Águia do Deserto. Parece não gostar do nome Águia da Areia, mas Qin discorda. Ellen se pergunta como domesticar a águia. Qin pergunta a Ellen se ela sabe o que é uma coruja noturna. Ellen diz que ficar acordada a noite toda não faz bem. Qin sugere que se revezem para vigiar a águia e mantê-la acordada até ser domada em uma semana. Ele pede a Ellen para vigiar de dia enquanto ele cuida da noite. À tarde do primeiro dia, a águia tenta fugir, mas Ellen está atenta e não deixa. A noite do segundo dia chega e Qin termina uma escova de dentes. Durante seu turno, ele tenta pedir a opinião da águia, mas ela o ignora. No terceiro dia, a águia está cansada. Shanbi ajuda a mantê-la acordada enquanto Ellen faz uma camisa para Qin. No quarto dia à noite, Qin está cozinhando cola. Ele repreende Shanbi por negligenciar sua tarefa. Shanbi fica furioso com a águia. No quinto dia de manhã, veja só, a águia está morta de cansaço. Ela observa em voz alta. Frustrado, Qin pede que ela se renda. A águia se rende de bom grado a Qin. Usando o selo de estimação, Qin doma a águia com sucesso. Ele vê suas memórias e descobre um filhote no ninho. A águia recupera a saúde e Ellen se surpreende ao vê-la já domada. Qin diz que a águia tem um filhote. Ellen pergunta como ele sabia, mas Qin diz que foi um palpite. É época de acasalamento da águia na primavera. Ellen sugere criar os filhotes. Qin concorda e avisa que partirá no dia seguinte. A águia pousa no braço de Qin e Ellen acha incrível. No entanto, a águia ainda não gosta de Ellen. Ela chora e se pergunta por que se comportou diferente com ela quando a domesticaram. Ela sai, dizendo para ficarem de olho. A águia percebe algo. Ela anda como galinha. Vendo o peixe com Ellen, Chen e Ellen tiram o dia para recarregar. Depois, vão procurar a jovem águia nas montanhas. Caminham um pouco e montam um acampamento, pois escurece. Durante o jantar, Ellen se pergunta se encontrarão a jovem águia. A floresta é enorme e pode demorar. Qin se pergunta se ela se estende mais e se é uma ilha desconhecida. Ellen questiona o que ele pensa, e Qin inventa uma história de animais selvagens atacando à noite. Depois, o grupo dorme, e à noite, Qin sente algo. Ellen acorda e vê Shanbi de guarda nos arbustos. Lobos atacam. Chen diz a Ellen para não entrar em pânico, pois Shanbi está com eles. Shanbi ruge, mas Qin o lembra de não ser agressivo. Qin avalia e diz que se Shanbi perder, eles serão atacados. Quando Qin achou que estavam em apuros, os lobos se assustaram com a chama. Qin esqueceu que animais selvagens temem o fogo e pediu a Ellen que acendesse uma tocha. Ele diz para ela seguir em frente. Qin joga a tocha e afugenta os lobos. Ele manda Shanbi atacar, e Shanbi afugenta os lobos. Qin afirma que os lobos podem estar por perto. De manhã, o grupo sai da floresta apressado. Eles veem a águia agindo, indicando que estão perto do destino. O grupo sobe as montanhas e Ellen quer desistir. Qin deixa Ellen descansar enquanto busca a jovem águia. Ele escalou a montanha e quase caiu. No topo, respira fundo e aprecia a vista. Vê um vulcão com plantas no sopé e planeja buscar recursos ali. A águia chama sua atenção quando Qin esquece seu objetivo. Ele solta uma corda em uma colina íngreme para o bebê águia se empoleirar. Com o selo, Qin fala com a águia, que passa as instruções ao filhote. Qin puxa o filhote, reunindo os dois pássaros. Qin segura o pássaro e desce com ele até o chão. Ele suspira quando Qin promete não escalar mais. Depois, ele procura Ellen. Qin encontra escritos no chão que Ellen deixou para buscar recursos. O tempo piora e Ellen chega com Shanbi. Qin sugere pressa por risco de deslizamentos. Ellen nota algo. Um avião passa. Qin acha que algo ocorreu. Ellen entra em pânico após ouvir uma explosão, mas Qin a acalma. Ele se pergunta como um avião chega a uma ilha deserta. Saem da floresta e chegam a um beco sem saída. Qin sugere parar e planejar. Ele diz que não tem comida suficiente para ir ao local da queda e voltar. Ellen sugere reabastecer no acampamento e retornar. Qin discorda, dizendo que uma pessoa basta. Ellen percebe que pode voltar sozinha. Qin terá comida suficiente indo só. Qin está preocupado, mas Ellen confia que pode voltar sozinha. Naquela noite, Ellen brinca com o filhote de águia e pensa em um nome. Qin sugere um nome absurdo.
Ellen o chama docemente de Xiao Bai, mas Qin Tian prefere Shanbi ou Sand Eagle. Na manhã seguinte, Qin Tian descobre que Ellen comprou óleo de pinho, que pode ser útil para várias coisas. Ellen diz para ele ter cuidado quando estiver sozinho. Qin Tian usa seu superpoder a cada hora, indo ao norte. De repente, chega a um pântano e manda a Sand Eagle examinar. Sincroniza sua visão com a da águia e vê um corpo d'água. Prepara-se para verificar. Mais tarde, Qin Tian chega a outro pântano e tenta contorná-lo, mas ele cobre grande parte da área. Há muitos mosquitos, o que preocupa Qin Tian com infecções. Ele não pode entrar no pântano pois é imóvel e favorece bactérias. Qin Tian atravessou o pântano e correu para achar o avião. De repente, ficou preso em areia movediça. Mudou de posição para não afundar rápido. Ordena a Sand Eagle buscar um galho. Ele traz cordas e começa a soltar galhos. Qin Tian pede mais e amarra os galhos formando uma moldura. Ele se esforça para subir na estrutura dos galhos. Demorou 1 hora para escapar e ele decide ser mais cauteloso nesse tipo de pântano. Ele lembra do protagonista de um filme que viu antes. Ele desmonta a estrutura e escolhe os galhos mais secos. Empacota-os e amarra cada feixe nos pés. Vendo que funciona no pântano, Qin Tian começa a se mover novamente. Ao se aproximar da área de pouso, ele se pergunta se há tripulantes no avião. Enquanto isso, no avião, uma mulher loira se pergunta onde está. Lembra-se da tempestade, da perda de controle e da turbulência. Conseguiu ajustar a rota antes de cair. Está feliz por não se machucar. Acha que está na América do Sul pelos pântanos. Pergunta-se se há alguém por perto e começa a chamar, mas ninguém responde. Ela percebe que ninguém viverá ali. Ao dormir, ouve um farfalhar próximo. Qin Tian grita, procurando alguém, achando que a tripulação está ferida. Ele corre para checar. Sand Eagle vê um pássaro branco e Qin Tian pede para levá-lo até lá. Ele encontra a aeronave e grita por alguém. Ele espera que nada assustador tenha ocorrido. Ao verificar, não vê sinais de sangramento. O avião parece novo, mas é um modelo antigo. Então, Qin Tian ouve gritos e vê uma mulher loira fugindo. Ela exclama que há crocodilos. Qin Tian vê crocodilos a perseguindo. Ele entra no avião e estende o braço. A mulher agarra sua mão e sobe, tropeçam na cabine, e Qin Tian cora ao ver a beldade com almofadas grudadas nele. Os crocodilos sacodem o avião com suas caudas. Qin Tian sente novamente as almofadas da mulher. Eles veem os crocodilos atacando o avião, e Qin Tian se pergunta por que são tão agressivos. Ele tenta atacá-los, mas as flechas de pedra não funcionam contra suas peles. Qin Tian tenta mirar nos olhos, mas são alvos pequenos. Seu ataque só enfureceu o crocodilo, e o avião logo será destruído. Então, Qin Tian usa o sistema. Com muitos pontos, busca um poder para a situação. Decide comprar o talento de Sagitário. A mulher sugere queimar os crocodilos. Ao ver o álcool, Qin Tian a interrompe, dizendo que é muito importante. Qin Tian pede o isqueiro, e a mulher entrega de bom grado. Ele começa a comprar um superpoder. Ativa-o, mas não sente nada comparado à habilidade do guepardo. Os crocodilos ficam agitados de novo. Qin Tian passa óleo de pinho na ponta da flecha e a acende. Usa sua habilidade, parecendo estar em um jogo de FPS, com um marcador de mira e uma régua. Ajusta a posição e dispara, acertando o olho do crocodilo. Qin Tian continua atirando enquanto a mulher ajuda com as flechas. Ele acerta os crocodilos e as feras fogem. A mulher grita que Qin Tian é seu herói. Qin se apresenta e pergunta o nome dela. Ela diz ser Jessica Hathaway. Ela pergunta onde estão. Qin Tian pede que fale devagar, pois seu inglês não é bom. Jessica se pergunta que tipo de asiático é Qin Tian e acha que ele é chinês. Mas todas as pessoas que ela conheceu antes tinham tranças longas. Qin Tian pergunta se Jessica tem celular, mas ela só conhece telefone. Elas percebem que é difícil se comunicar. À noite, Qin Tian acha comida enlatada no avião, e Jessica abre de modo antigo. Qin Tian vê que a validade é de 1928. Jessica pergunta se há algo errado, e Qin Tian quer dizer que está vencido. Jessica diz para ele não se preocupar porque é carne bovina. Qin Tian percebe que a comida está boa. Os dois se fartam. Cansados, eles se recolhem para dormir. Ao amanhecer, Qin Tian vê Jessica fervendo água. Ele não acredita que ela tenha tantas coisas na bolsa como o Doraemon. Qin Tian traz carne e sugere uma sopa de porco. Após a refeição, tentam conversar, mas há uma barreira linguística. Qin Tian mostra a Jessica um mapa da ilha. Ele pensou em Ellen falar com Jessica e a convidou ao acampamento. Ele se sente mal por omitir partes do plano. Jessica vê a águia da areia e entra em pânico. Qin Tian a tranquiliza, dizendo que é seu pet. Começam a viagem.
mas encontram fumaça densa. Ao meio-dia, nem a águia da areia sabe o que ocorre. Jéssica pede uma pausa enquanto Kim Tian se pergunta quando a fumaça vai sumir. Jéssica desmaia. Kim Tian também sente cansaço. Pode haver algo na fumaça. Kim Tian rasteja até Jéssica. Os sintomas de Jéssica são graves. Enquanto Kim Tian ainda consegue mexer as mãos, ele pega o isqueiro de Jéssica e vasculha sua bolsa. Uma caixa de remédios está lá. Kim Tian não lê inglês, mas vê uma caixa elétrica. Ele traz outras coisas com seu tubo de bambu. Conectou tudo e criou um aparelho de eletrólise. O oxigênio vai para Jéssica por um tubo. Ela recupera a consciência. E Kim Tian diz que a fumaça é metano. Eles alternam o uso do tubo de oxigênio. Ao atravessarem a névoa de metano, veem o ponto final e saem dela. Conseguem respirar ar fresco. Está tarde e ainda não estão totalmente recuperados. Montam um acampamento. Enquanto isso, Ellen enfrenta problemas com guaxinins. Os peixes para Xiaobai são menos abundantes. Xiaobai chilreia e Ellen lhe dá um peixe. Ellen se preocupa com Kim Tian e decide procurá-lo no dia seguinte. Nesse momento, Xiaobai chilreia ao ver seus pais. Ao ver Sand Eagle, Kim Tian está de volta. Ellen se anima ao ver Kim Tian, mas ver Jéssica a surpreende mais. Kim Tian se pergunta se Ellen sente falta dele. Após 3 dias, Kim Tian apresenta Jéssica a Ellen e pede que se comuniquem. As duas iniciam uma conversa em chinês. Kim Tian fica confuso sobre por que Jéssica fala chinês agora. Jéssica culpa Kim Tian por falar mal inglês e esconder sua nacionalidade. Todos concordamos que ele é culpado. Naquela noite discutiram muito. Os chineses descobriram que Jéssica é paleontóloga e viaja o mundo. Ela ouviu sobre um animal que anda com o nariz e foi ao Pacífico Sul, mas encontrou uma tempestade e caiu na ilha. Acontece que Jéssica não é de uma equipe de resgate. Pelo menos Kim Tian agora pode identificar sua localização com as informações de Jéssica e começar a fazer um barco. Ellen se pergunta por que Jéssica não está preocupada em cair em uma ilha deserta. O espírito da paleontóloga arde de paixão e entusiasmo. Seus olhos assustadores bastam para abrir Shanbi e estudá-lo. Kim Tian pergunta se Jéssica não está preocupada. Ela diz que não, pois ambos mencionam construir um barco para sair da ilha. A descoberta dos gatos Haonang e dos habitantes da ilha é uma das maiores do século XX. Ellen corrige, dizendo que é o século XXI. Jéssica diz que isso seria 70 anos à frente e pergunta se a República da China usa outro calendário. Kim Tian diz que agora é a República Popular da China. Jéssica pergunta se é uma mudança de regime. Os dois chineses se ofendem novamente. Jéssica se desculpa e pede correção. Kim Tian fala sobre a fundação da República Popular da China em 1949. Jéssica diz que ainda é 1927. Xin e Ellen ficam chocados. Xin percebe que Jéssica não mente, considerando o avião antigo e a data dos alimentos enlatados. Jéssica pergunta em que ano estão, e Xin Tian a surpreende dizendo que é 2020. Jéssica explica o que aconteceu até encontrar a tempestade. Ellen diz que eles também passaram por uma tempestade. Xin Tian acredita que a tempestade pode ser uma passagem no tempo e espaço. O tema da viagem no tempo é complicado, pois não sabem como voltar. Com animais pré-históricos e perigosos por perto, Kim Tian sugere focar na proteção e melhoria. Jéssica questiona se Shanbe pode viajar no tempo. Kim Tian acha impossível, pois viu uma Python Titan como paleontólogo. Jéssica sabe que essas criaturas viveram em outra era e não poderiam viver nas condições da floresta. Ellen explica que 2 chuvas fortes podem explicar como uma Python titã pode viver ali. Xin e Ellen apenas esperam que isso não entre pela porta da frente. Ellen então pede a Tim e Jéssica para descansarem enquanto ela faz a vigília noturna. Jéssica quer saber se Tim e Ellen são amantes. Ambos negam timidamente. E Jéssica pergunta se Ellen está atrás de Tian porque quer dormir na mesma cama que ele, enquanto Ellen dorme em outra cama. Jéssica diz que já gosta de Tian depois de ver seus atos heróicos durante o resgate. Ellen está com ciúmes e frustrada. Tian diz a Jéssica para se acalmar e explica que tudo começa se conhecendo pela cultura chinesa. Jéssica flerta com ele. Tian, confuso, se retira para dormir em um saco de dormir. Ellen se sente feliz, mas ameaçada quando Jéssica se despe. Ela se surpreende com a abertura dos americanos, então verifica algo e vê Tian observando tudo. Jéssica cumprimenta seu público. Ellen repreende Tian enquanto os animais de estimação entendem como seu mestre deve ser punido. Amanhã chega e Ellen oferece a Tian um café da manhã simples. Jéssica se pergunta se Tian a irritou, mas Ellen está apenas brincando com o nosso pobre garoto. Jéssica percebe que Ellen também gosta dele. Jéssica sabe que os chineses são polígamos e oferece o lugar de primeira esposa e o quarto grande para Ellen. Jéssica acha isso um tanto complicado. Ellen se aproxima de Tian e solicita um quarto grande, ficando nervosa após falar. Mais tarde, as 3 debatem seus planos futuros.
O primeiro passo é explorar e conhecer toda a ilha. Com o talento de Qin-Tian, ele criou barricadas contra os javalis bravos. Ele também planeja capturar alguns javalis e criá-los em cativeiro para garantir alimento no inverno. Eles precisam de mais recursos, como ferro, para fazer pregos e fixar o barco. A segunda etapa é construir o barco, o que pode demorar anos. Jessica pega algo da bolsa para ver se é útil. Ellen vê um vestido e Jessica pede para ela experimentar. Jessica